Olá, seja bem-vindo ao Redação com Arte, agora na aula de advérbio. Aqui você vai aprender o que é o advérbio e como identificar nas frases qual é a função principal que ele exerce. E com o nosso método Impacto, a gente começa das questões, das frases, para a gente retirar o nosso conceito. Você vai ver como vai ficar bem mais fácil para você pegar esse conteúdo. Veja a sua frase. As crianças brincam aqui. Primeiro conceito de advérbio é que ele é uma informação que não é necessária, obrigatória na frase. Então, a gente vai procurar aqui as informações que não são necessárias. Ou seja, se você retirar, a frase continua ainda com sentido. As crianças brincam aqui. Se eu retirar esse aqui e falar apenas as crianças brincam, perceba que a frase continua com sentido. O filme foi extremamente interessante. Qual é a palavra que eu posso retirar para que não perca o sentido da frase? Exatamente, extremamente. Provavelmente ele não virá. Aqui nós temos dois, provavelmente e não. Ele não gosta de peixe. Aqui eu tenho uma negação. Falamos baixinho na biblioteca. Nós falamos na biblioteca. Então, o baixinho é o modo como eu falei. Voltaremos depois da aula. Qual é aqui que, se retirar, a frase não perde o sentido? Depois. A chave está aqui perto. Qual é? Aqui. Ele se esforçou demais no trabalho. Qual é a palavra? Demais. Muito bem. Retirados todos os advérbios, a gente viu que é aquela informação que não é necessária. Então, a gente sempre tem que o advérbio, ele vai indicar alguma coisa, ele vai dar a ideia de alguma coisa, uma circunstância. Pode ser de causa, de tempo, de modo. Hoje em dia, não se trabalha mais com lista de advérbios, como a gente via antigamente. Por quê? Porque hoje advérbio é avaliado de acordo ao contexto. Você tem que observar o contexto. Por exemplo, a palavra hoje pode ser um advérbio ou pode ser um adjetivo. Isso é muito bem colocado pela professora Adriana Figueiredo. Por exemplo, quando eu falo hoje, eu estou bem, é um advérbio de tempo. Agora, quando eu falo assim, essa sou eu de hoje. Esse hoje, ele já passa a ser um adjetivo. Um conceito básico de advérbio é que ele sempre vai acompanhar um adjetivo, e nós vamos fazer o resumo daqui a pouco, um verbo ou outro advérbio. Se você bater o olho na frase ou na questão e você observar a presença de um substantivo, já sabe que não é um advérbio, porque o advérbio nunca acompanha um substantivo. Quais são as palavrinhas que o advérbio acompanha? A gente até fala, né, do bizu, que é o vá. Vá, porque verbo, adjetivo e o próprio advérbio. A gente vai observar aqui agora nessas frases. As crianças brincam aqui. Toda vez que você for observar alguma questão, alguma situação sobre advérbio, você pensa: qual a ideia, qual a circunstância que essa palavrinha quer transmitir? As crianças brincam aqui. Aqui é o lugar, então dá a ideia de lugar. Por isso, é um advérbio de lugar. O filme foi extremamente interessante. Extremamente dá a ideia de intensidade. E aí, eu não sei se você já ouviu aqueles bizus que o pessoal fala por aí, olha, terminou em mente, é de modo. Você não vai muito por aí, porque você é aluno do Redação com Arte. Por quê? Porque, por exemplo, provavelmente é um advérbio de dúvida. E veja que ele terminou em mente. Certamente é um advérbio de afirmação. Efetivamente, que quer dizer de fato, também um advérbio de afirmação. Então, você não vai muito por essas questões que pregam por aí, você tem que olhar sempre o contexto, é a palavra de ordem quando a gente fala de advérbio. Então, provavelmente é um advérbio de dúvida e não é um advérbio de negação. Aí você pode falar, mas Vanessa, nessa frase e nessa aqui abaixo, se eu retirar o não, a frase muda o sentido. Pode sim, e é isso mesmo. O advérbio, ele não é obrigatório na frase, mas a sua retirada, a sua omissão ou a sua ausência pode provocar alteração de sentido.
ou pode até mesmo perder a informação que é essencial. Então, por isso que o advérbio, ele é importante na frase. A gente não diz que o advérbio não é importante, ele só não é obrigatório. Mas a sua presença ou a sua ausência pode provocar alteração de sentido. Então, ele não gosta de peixe. Aqui eu tenho um advérbio de negação. Falamos baixinho na biblioteca. Toda vez que você se referir a jeito, você está se referindo também a modo. Voltaremos depois da aula. Quando? Depois. Por isso, aqui é de tempo. A chave está aqui perto. Quando eu falo aqui, eu dou a ideia de lugar. Ele se esforçou demais no trabalho. Esse demais também é de intensidade. Ele corre rapidamente. Rapidamente é o modo, o jeito, a forma como ele corre. Por isso é de modo. E ele modifica o verbo correr. Nós chegaremos amanhã. Cadê o advérbio? Amanhã. E modifica chegaremos. Por isso, ele é um advérbio de tempo. O cachorro está lá no quintal. O cachorro está no quintal. Então, lá é o advérbio de quê? De lugar. Você olha, dá ideia de quê? Lá dá ideia de lugar. Ele estuda muito para as provas, ele estuda pouco para as provas. Então, muito dá a ideia de quê? De intensidade. Talvez eu participe da reunião. Qual é a palavrinha aqui que não é necessária, talvez, e dá a ideia de quê? De dúvida. Ele não respondeu nenhuma palavra. Qual a ideia aqui? Não, que é negação. Corremos devagar durante a manhã. E aqui nós temos devagar, que é o advérbio de modo, é a forma como nós corremos, e durante a manhã indica um período, um tempo. Uma expressão é formada por mais de uma palavra. Advérbio é uma palavra apenas. Então, rapidamente, amanhã, lá, muito, talvez, são advérbios. Agora, quando eu tenho mais de uma palavra, eu não tenho mais um advérbio, eu tenho uma locução adverbial. Chegarei cedo amanhã. Aqui eu tenho cedo, que dá a ideia de tempo, e amanhã também. Nós temos dois advérbios, portanto, de tempo. Depois disso tudo, a gente agora vai fazer um resumo bem básico de tudo o que a gente viu até agora. Eu vou arrastar aqui um pouco para o lado, para você acompanhar aí as nossas anotações. A primeira, para relembrar aqui tudo, é que o advérbio é uma ideia adicional. Então, ele vai indicar circunstância, que pode ser de modo, de tempo, de lugar, de causa, de negação. E aqui a gente não tem mais lista de advérbio. Esquece lista da sua vida. Ô, professora, me dá uma lista para eu decorar. Não existe mais isto de lista para advérbio. O advérbio, ele não é obrigatório, por isso que se a gente retirar da frase, não há erro em relação à gramática, mas pode haver uma alteração de sentido ou então perder a informação essencial. O advérbio sempre ele vai intensificar ou modificar o verbo, o adjetivo e outro advérbio. Nunca substantivo. Por isso que o advérbio não se confunde com o adjetivo. Quem vai modificar o substantivo é o adjetivo ou o pronome. O advérbio nunca. Nem sempre o advérbio terminado em mente é de modo. Um exemplo é provavelmente, certamente, não são advérbios de modo. Locução adverbial é uma expressão formada por mais de uma palavra. Quando a gente for lá para a sintase, que estuda a função da palavra na frase, a gente vai ver que o advérbio ele funciona como uma locução adverbial. Então, a gente não pode confundir. Locução adverbial é formada por mais de uma palavra. Geralmente é uma preposição mais um substantivo. E é invariável e por isso não pode ser confundido com o adjetivo, o que quer dizer que uma palavra é invariável, que ela não varia em gênero, ou seja, não vai para o masculino e feminino, e também em número, não vai para o plural e nem para o singular. A única exceção que a gente tem é todo, porque todo é o único advérbio que varia.
Ele vai tanto para o feminino, toda, quanto para o plural, todos ou todas.